Olá pessoal, aqui é Aurélio do canal Comigo na Roça, de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar acerca da fossa séptica biodigestora. É um modelo aí desenvolvido pela Embrapa, tá bom? E eu tenho aqui uma literatura. Eu vou tentar repassar para vocês da melhor forma possível e resumida como que se dá o processo, tá bom? E como a ajuda dos desenhos que nós temos aqui na literatura, eu vou estar mostrando para vocês um rápido passo a passo para que vocês entendam como funciona o sistema. Mas antes de falar da fossa séptica biodigestora, eu preciso falar para vocês acerca da termologia utilizada, tá bom? Que são os termos águas negras e águas cinzas, tá bom? Então, as águas cinzas, elas são as águas utilizadas aí no banheiro, da água do chuveiro, da pia, lavagem de louça, lavagem de roupa, da máquina de lavar roupas, ou da forma ainda antiga. E as águas negras são as águas que são provenientes do esgoto ali do vaso sanitário. Então, a forma antiga utilizada para depositar estas águas negras era aquela fossa rudimentar, feita de alvenaria, outras com aqueles anéis de concreto, e de uma certa forma permitindo com que aquele material ali depositado, a parte líquida, ela fosse absorvida pelo solo. Só que esta forma aí, ela leva os agentes patogênios para o solo, que são os elementos, né, são micro-organismos que eles são prejudiciais à saúde. Então, esse tipo de fossa ele contamina o solo. E com esse projeto sistema desenvolvido pela Embrapa, através da instalação de tanques, que eu vou já mostrar para vocês nas imagens, nas figuras, e como auxílio, né, do trabalho de uma bactéria chamada anaeróbica, que ela sobrevive sem a presença de oxigênio, é possível a gente tratar essas águas negras e desta forma ainda aproveitar a parte que sai no último tanque como um fertilizante, tá certo? Então, pessoal, acerca da introdução, nós podemos dizer que a fossa séptica biodigestora é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação para o tratamento do esgoto doméstico, do vaso sanitário das residências rurais, tecnicamente classificado como águas negras. Trata-se de um pequeno biodigestor formado por 3 caixas d'água de fibra de vidro de 1000 litros, interligadas entre si por tubos e conexões de PVC. O princípio do funcionamento é a fermentação anaeróbica realizada por um conjunto de micro-organismos presente no próprio esgoto. Sob condições adequadas de temperatura, tempo de permanência no sistema e nutrientes, os micro-organismos consomem a matéria orgânica e convertem o esgoto bruto em efluente adequado para ser utilizado no solo como um fertilizante sob condições controladas. Esse processo melhora com a aplicação no sistema de uma mistura de 5 litros de fezes bovinas frescas e água uma vez por mês, que atua como um inoculante biológico. As fezes dos ruminantes contêm uma seleção de bactérias que aumentam a eficiência, consomem a matéria orgânica, reduzem odores e auxiliam na qualidade do líquido da saída do sistema. Então vamos mostrar para vocês agora a imagem do sistema, tá bom? É o que eu pretendo instalar lá na minha pequena propriedade. Antes eu ia fazer uma fossa do estilo rudimentar, mas eu passei a observar alguns livros, algumas literaturas e decidi mudar e fazer com o sistema fossa séptica biodigestora, tá bom? Então, a princípio, nesse primeiro momento, nós vamos explicar para vocês que ainda não conhecem o sistema, como que se dá o processo, como é que ela funciona, tá bom? Vamos lá? Então aqui nós temos a imagem, né, o gráfico do sistema produzido aí pela Embrapa, né? A gente tem aqui o banheiro, o vaso sanitário e essas 3 caixas de 1000 litros, cada uma, né, interligada por tubos PVC de esgoto de 100 milímetros. Na época da elaboração desse projeto, eles utilizaram aqui caixas quadradas, mas atualmente o projeto utiliza caixas redondas, que são caixas de fibra de vidro ou fibrocimento. As caixas de poliuretano, elas não são recomendáveis porque elas são mais maleáveis, então elas são mais flexíveis e está sujeito às barreiras, fechar as paredes da caixa e você perder aí o seu projeto, né? Então nós vamos identificar aqui cada parte que compõe aqui
o projeto. Nós temos aqui, ó, o 1, nós temos a válvula de retenção. Todo esse material é encontrado em depósito de material de construção. Válvula de retenção aqui, ela vai evitar que o produto que é despejado aqui, a fezes bovina, que, como eu falei, é necessário de 5 litros de fezes bovina diluída em 5 litros de água, formando uma porção de 10 litros para que possa ativar o sistema. Funciona sem a fezes bovina? Funciona sim, só com as fezes humanas, mas para ter mais eficiência, a fezes bovina auxilia bastante. Então, nós temos aqui válvula de retenção, 2, chaminé de alívio ou suspiro, esses 2 tubinhos aqui, ó, só existe nas 2 primeiras caixas, tá bom? Aqui é um tubo PVC, né, um caninho de água de 25 milímetros, né? E aqui em cima tem um cabo, e ele é perfurado para que possa fazer com que os gases produzidos aqui durante o processo sejam eliminados, né, e não venham, de uma certa forma, aumentar a pressão aqui, né, e causar algum risco. Então elas são eliminadas por essas 2 chaminés. A terceira não tem, então essa terceira caixa é apenas para armazenar o líquido proveniente deste processo aqui, porque nesta primeira caixa, onde vem o esgoto bruto do vaso sanitário, aqui cai as fezes juntamente com urina e água, e neste momento as bactérias anaeróbicas, que são as bactérias que não necessitam de oxigênio, vão começar a se alimentar desse material, e durante esse processo também é formado o gás metano. Alguém pode perguntar, mas o gás metano, ele pode ser aproveitado? Pode, mas para essa capacidade aqui de 1000 litros, o gás produzido aqui praticamente é irrelevante para que você possa canalizar até o fogão e assim está obtendo aí o fogo a partir do gás produzido aqui no sistema, né? Só lembrando que estas bactérias anaeróbicas, elas já estão presentes em nosso organismo, na nossa flora, na nossa boca e outras localidades, né, partes internas do nosso organismo, e elas são benéficas, né? Elas trabalham a benefício do nosso sistema, do nosso organismo. Elas passam a ser prejudiciais quando elas estão em contato com algum ferimento, algum corte, né, alguma abertura na pele, nas partes internas, e aí pode gerar um problema causando doença. Então, vamos voltando aqui para a chaminé de alívio. Vocês já devem ter entendido. A curva de 90 graus é o 3, o item 3 aqui. Nós temos essas 2 curvas de 90 graus de tubo PVC também de 100 milímetros. E 4, nós temos o T de dispersão. O T de dispersão, ele é utilizado aqui também para, caso aconteça algum entupimento, você possa introduzir aqui um objeto qualquer, né, um arame grosso, algo semelhante, e tentar desobstruir, para evitar de abrir a tampa das caixas, porque elas estão bem vedadas aqui com cola, porque não pode ter presença de oxigênio, para que possa ter um bom resultado aí do trabalho das bactérias anaeróbicas. Aí nós temos aqui 5 e 6, são as caixas de 1000 litros, como eu falei, né, o tipo de material utilizado aí pela Embrapa. E temos também um registro, que é no final, ele vai liberar o líquido produzido, né, o líquido que já foi tratado e que na terceira caixa ele já está pronto para ser utilizado como biofertilizante, tá bom? Então, pessoal, eu lá na minha propriedade, eu previa fazer lá uma fossa negra, mas eu fiquei pensando, né, porque a fossa rudimentar, ela contamina o solo, isso não é bom. Então eu procurei, pesquisei na internet e encontrei esse sistema aqui, né, o sistema da fossa séptica biodigestora. Nós temos aqui, pessoal, não vamos deixar de pronunciar, né, a fonte, né, fonte Novaes 2001, porque isso tudo aqui são imagens da internet, tá bom? Então eu pesquisei na internet e achei que isso aqui seria interessante, porque além de não poluir a terra, através dos agentes patogênios, né, ou patógenos, a gente ainda obtém aqui o biofertilizante que você vai utilizar aí para estar colocando aí na vegetação, nas árvores frutíferas, ou outro qualquer tipo de vegetação que você utiliza, exceção de alface, coentro, esses tipos de material que você absorve assim diretamente, né? Porque apesar de sair aqui uma água que você pode utilizar como fertilizante, ela não é uma água própria para o consumo humano, né? Para você ingerir
para você tomar banho, essas coisas não, mas ela pode ser utilizada como biofertilizante. Então vamos lá. Saindo do vaso sanitário, nós temos aqui um tubo PVC de 100 milímetros, e aqui nós nos deparamos com a curva própria, né, que já tem lá no sistema de esgoto do vaso sanitário, e o tubo de 100 milímetros continua se deparando aqui com a válvula de retenção que você encontra no depósito de material de construção. Aqui ela vai entrar na caixa, é feito uma abertura que dê para passar o tubo de 100 milímetros bem justo, e aqui deve passar cerca de 20 centímetros aqui para dentro, tá bom? E o material vai cair com água, urina e as fezes nessa primeira caixa. E aqui nós temos também na saída dessa caixa também o tubo de 100 milímetros, foi feito a furação aqui, e o joelho na curva de 100 milímetros também. Este tubo de 100 milímetros está a distância de aproximadamente uns 7, alguns fazem com 20 centímetros, eu vou especificar melhor aí na legenda, do fundo da caixa. Então existe uma distância do início desse tubo para o fundo da caixa, porque inicialmente as fezes elas vão ficar flutuando, né? E aqui vai passar somente o líquido, e o líquido vai sair dessa caixa, passando pelo T de dispersão e caindo também dentro da segunda caixa, né? Que é só o líquido. Como aqui as bactérias anaeróbicas estão fazendo o seu processo, né, de decomposição do material, aqui já está praticamente sem oxigênio. Quando cair aqui, né, já vem um material já semi-tratado, e aqui vai continuar o processo de tratamento, né? Continua sem oxigênio aqui, também é vedada essa tampa, tá bom? E quando ela encher, que ela for transbordada, ela vai sair também por esse tubo, que também é de 100 milímetros, com a curva de 100, que está aproximadamente aqui a 7 centímetros do fundo da caixa. Então, aí esse líquido sobe, passa também aqui por esse tubo de 100 milímetros, pelo T, e cai na terceira caixa, que aqui nós já temos somente o líquido, que é o biofertilizante. Pessoal, algumas pessoas estão fazendo uns cortes neste tubo aqui de 100 milímetros, e também um corte em forma de cruz aqui na curva de 100 milímetros. Eu acho interessante que se proceda desta forma, porque, a meu ver, que eu não sou um técnico profissional da área, mas é apenas uma dedução, é que essas fezes inicialmente elas vão ficar flutuando no líquido, depois elas vão afundar e vão ficar depositadas aqui na parte mais baixa da caixa em forma de uma massa. Essa massa, com o tempo, ela vai subir ao ponto de tocar neste tubo que ele está distanciado aqui do fundo da caixa, mas quando a massa começar a subir, vai tocar na boca de entrada desse tubo e pode obstruir, porque essa massa vai subindo e só vai sair o líquido. Então eu creio que seja por isso que eles estão fazendo os cortes, para passar a parte líquida e a gente poder ainda fazer uso do sistema, porque a massa ela vai ter vamos dizer assim, condições de subir o nível mais ainda do que se tivesse com o cano sem os cortes. O mesmo trabalho é feito também no segundo módulo, neste cano, e na curva também, tá certo? E algumas pessoas ainda colocam nesse segundo módulo uma espécie de um filtro. Eles colocam uma brita, colocam areia, né, fazem algumas camadas desse material para reter parte das partículas que porventura possam vir deste primeiro módulo aqui. Mas eu creio que este filtro ele possa, com o passar do tempo, ficar saturado e impedir o funcionamento do sistema, pode causar obstrução, ao ponto de obstruir também aqui o vaso sanitário. Então eu pretendo fazer sem o filtro, para que corra mais livre aqui o esgoto, porque depois de passar na primeira e na segunda caixa, ou segundo módulo, o líquido, independente do filtro, ele já vai ter passado pelo processo, né? Onde entraram em ação as bactérias anaeróbicas. Então esse líquido aqui, independente do filtro ou não, ele já vai sair aqui um biofertilizante, né? Que ele já não é mais prejudicial para o solo. Tá bom, pessoal? Então se alguém pensar o contrário, né? Se tem um outro entendimento, vocês podem deixar aí, tá bom? Nos comentários. E quanto mais pessoas tiver para somar, melhor aqui para o nosso vídeo, tá bom? Aqui nós temos o registro, onde você vai controlar a saída dessa água. Você pode utilizar, colocar um balde para parar esse material e você colocar aí na sua plantação. E também você pode já fazer o sumidouro, né?
fazer com que essa água seja canalizada, né, esse líquido, até uma parte que vai absorver essa água, que pode ser o solo, porque a água já está tratada e ela não mais vai contaminar o solo, tá bom? Esse projeto com 3 caixas de 1000 litros, isso aqui é o mínimo recomendável pela Embrapa, pode ser com a maior capacidade de litros, tá bom? Mas esse projeto aqui, ele consegue atender de 4 a 5 pessoas, né? Uma família que tenha de 4 a 5 pessoas. Se deseja aumentar, se o número de pessoas for maior na família, por exemplo, se tiver 7 ou 8 pessoas, você coloca mais uma caixa aqui nesse intervalo, tá certo? Desse segundo módulo, que aqui são 3 módulos, e você coloca mais um módulo aqui, que é uma caixa, e aí você vai poder acrescentar aí mais 2 ou 3 pessoas. Mas se tiver um evento, um aniversário, algo dessa natureza, dá para utilizar? Dá sim. Não pode ser diariamente, mas uma vezinha, um evento que se tem, segundo informações, dá para utilizar, porque toda a massa ela vai ficar concentrada nessa caixa. Para cá só vem o líquido, né? Então o líquido vai ficar correndo e você vai ficar parando, ou então vai lançar no solo, porque ele já é um biofertilizante. Tá certo, pessoal? Então vamos continuando aqui, é uma forma bem breve para que você entenda como que funciona o sistema, né? Eu pretendo fazer de alvenaria. Tem algum problema fazer de alvenaria, de tijolo, de anel de concreto, né? Não há problema, desde que não haja vazamento, porque o sistema não pode permitir que o material aqui depositado vá se infiltrar no solo, tem que ser completamente vedado. Se você fizer um embolso bem feito, né, que chama de reboco, se colocar também um impermeabilizante, algo dessa natureza, e você conseguir fazer com que este líquido não penetre no solo, também funciona, que é o que eu pretendo fazer lá, certo, no meu espaço, tá bom? Então, não vai ser agora de imediato, que eu estou me preparando aí para a compra do material, mas se Deus quiser, breve a gente vai estar postando um vídeo, a gente fazendo lá, construindo a nossa fossa séptica biodigestora. Então, os créditos aqui vai para a Embrapa, né? Eu estou apenas fazendo um resumo para que fique melhor compreensão, né, da nossa linguagem mesmo popular, para que vocês possam assimilar bem o conteúdo aqui do material, tá bom, pessoal? Eu acredito que deu para vocês compreenderem aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, que eu vou estar respondendo, né? Aquilo que chegou ao meu conhecimento, eu vou estar repassando para vocês. Então, essas fossas aqui, eles recomendam que coloque as caixas redondas e que para cada caixa seja cavado um buraco também redondo, com espaço entre de 5 a 10 centímetros, né, nas paredes, e depois você vai preencher essa abertura, tá bom? E a caixa tem que ser daquele material que eu falei, de fibra de vidro ou fibrocimento, para evitar que o material, que a caixa feche, e aí você venha a perder o serviço. Elas ficam aproximadamente a 10 centímetros acima do nível do solo, exatamente para que a água da chuva não venha a penetrar dentro do sistema. E aqui eles colam na borda da caixa com cola de contato ou cola de sapateiro, uma borracha, né, uma borrachinha flexível, que você vai colocar a tampa e, se for o caso, você coloca os parafusos. Eles falam em 4 parafusos para que essa tampa fique aqui bem firme. No meu projeto eu não pretendo colocar aqui esse capta aqui com os furos. Eu pretendo colocar um registro aqui de 25, aí eu controlo, tá entendendo? Aí eu posso colocar aqui um materialzinho que vem inflar, deixando o registro aberto, né? E quando começar a criar os gases aqui, o materialzinho vai inflar também aqui como uma bexiga, né? Uma bola de encher, e daí eu sei que já tem uma certa quantidade de gás, e eu posso fazer uma outra saída aqui pela lateral, que eu posso até também estar tentando aí canalizar, para a gente obter o fogo, fazendo com que seja consumido, queimado, aqui o nosso gás metano que está sendo produzido aqui nessas 2 caixas aqui, tá bom, pessoal? Então, pessoal, isso aí é o que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, curta e compartilhe, tá bom? E nos ajude, né? Ajude o canal a crescer. Qualquer dúvida pode nos acionar aí, tá bom? Então, abraço a todos aí e fiquem todos com Deus.